Olá a todos, eu sou o Cláudio Miaki e eu quero hoje conversar aqui sobre o futuro, sobre o que nós estamos vivendo neste momento e as oportunidades que surgem na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, para que nós possamos pensar numa vida cada vez melhor frente a uma grande pandemia sem precedentes, mas pensando sempre num futuro melhor. Então nós vamos falar agora sobre perspectivas da vida profissional pós-pandemia, a importância da saúde e do empreendedorismo no nosso novo normal. Nós temos aí, todos nós, no dia 31 de dezembro de todos os anos, e não foi diferente em 2019, pensamos em como seria o ano de 2020. E com certeza, muitos de nós fizemos planos, tivemos sonhos, né? Escrevemos objetivos, pensando em como seria este ano de 2020. Todos pensando em um crescimento profissional, uma melhoria da nossa vida familiar, enfim, planos em 2020. Então, é muito comum que no começo de cada ano, esses sonhos sejam colocados como metas e se tornem realidade. E no caso dos alunos, dos estudantes, dos acadêmicos, né, das universidades e das faculdades, obviamente que o sonho de estudar, se formar e buscar uma carreira profissional. E claro que os sonhos da nossa vida, né, do nosso dia a dia. E é isso que nós tínhamos projetado para 2020. Então, imagens como esta, de uma viagem, de um lugar bonito para visitar, fazia parte dos nossos sonhos, fazia parte do nosso dia a dia, a ida a eventos, a congressos, a palestras, fazia parte do nosso dia a dia. Quem não se recorda e tem vontade de retornarmos aos shows, aos grandes eventos, a essa parte boa da nossa vida, que é conviver em sociedade, né? Essa imagem que já nos traz saudade. E essa, então, quem não imagina, não gostaria de, no próximo verão, estar numa praia não tão cheia quanto esta, mas que pudéssemos dedicarmos ao lazer no nosso dia a dia. Então, sonhar, pensar na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, estudar, trabalhar e também curtir um pouco do lazer. Entretanto, o que nós, infelizmente, tivemos neste ano foi uma situação que ninguém de nós imaginava, de alguns meses atrás, mas que com certeza está impactando na vida de todos nós. E quando nós falamos em impactar na vida de todos nós, impacta também naqueles que estão, vocês que estão assistindo e que estão cursando um curso profissional, pensando na sua vida profissional daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, mas que infelizmente o coronavírus acabou vindo para repensarmos uma série de coisas, mas também para nós fazermos um planejamento profissional, pensarmos de quanto é importante estarmos cursando alguma área, né, profissional, para que cada um de nós tenha a sua vida familiar de forma adequada e que os sonhos que cada um tem possam ser alcançados.
E esta mudança aconteceu muito rápida, né? Aqui nós temos um quadro, né, a data da primeira morte pelo coronavírus. Aqui nós temos, no dia 17 de março, foi o primeiro óbito no Brasil, em São Paulo, pelo coronavírus, pelo Covid-19. Nós estamos falando de março deste ano. Então, se de março deste ano até agora já tivemos grandes alterações, imagine no nosso dia a dia, imagine na vida profissional de cada um de nós. Vejam bem, 2 meses após, em maio, este número já subiu para 26 mil óbitos em 2 meses. Então, a nossa vida mudou de forma muito rápida. E com isso, para todos nós do mundo inteiro, desafios e incertezas surgiram. Será que eu, que estou cursando uma faculdade, como será o meu futuro profissional? Será que ao colar grau eu terei oportunidades, eu terei mercado de trabalho? Então, não somente na vida do estudante, não somente na vida do aluno, do acadêmico, mas também na vida de todos os profissionais que estão aí no mercado. Será que lá em março, imaginávamos, será que vai ter lockdown? Será que nós teremos a possibilidade de fazermos coisas do nosso dia a dia de forma normal? Nós não tínhamos nenhuma certeza. Então, isso estamos falando do início deste ano, né? Quando que lá no dia 31 de dezembro de 2019, algum de nós imaginávamos que este visual, onde nós temos as pessoas na praia de máscara, as pessoas na praia tendo que se distanciar, né? Então, o mundo muda muito rápido. O mundo ela tem as suas alterações de forma muito abrupta, e isso interfere diretamente na vida profissional, né? E nesse caso, no mundo inteiro. O coronavírus, né, a Covid-19, veio para afetar e alterar a rotina do mundo inteiro. E foi isso que aconteceu aqui também em nosso país. E ainda estamos enfrentando essa questão. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência da importância de uma atualização, a importância de fazermos cursos, a importância de termos uma boa formação. Não imaginávamos jamais alguma imagem como esta, né, de escolas, de locais tendo que ter proteções específicas, né? Quando que nós anteriormente tínhamos tanta preocupação com biossegurança, cuidados, né, higienização, né? Então a nossa vida se transformou em poucos meses. E isso, com certeza, interfere e irá interferir por ainda muito tempo na vida profissional também. No lazer, né, as viagens, as nossas metas de conhecermos o mundo, né, tudo isso teve uma grande alteração no início deste ano, né? E coisas básicas também, né, de proteção, coisas na nossa casa, no nosso dia a dia, ao ir a um supermercado, ao ir a algum outro local, antes de forma simples, né, locais públicos, tudo isso se transformou em um curto espaço de tempo. E isso faz com que nós tenhamos que, de imediato, pensarmos em como enfrentar tudo isso. E vocês que estão cursando, né, nas mais diversas áreas
devem estar, com certeza, preocupados. Como será meu futuro? O que eu preciso para o enfrentamento dessa nova realidade? Será que um medicamento, uma vacina, uma fórmula mágica, né? Tudo isso são reflexões que nós queremos conversar hoje, no sentido de buscarmos respostas e, quem sabe, voltarmos a sonhar com meses atrás. Aqui um outro, né, o impacto do comércio, né? Vocês imaginem as consequências do comércio fechado, as consequências em relação a emprego. Se hoje eu estou ainda nos bancos da faculdade estudando, né, já preocupados, imagine aqueles que já estavam em seus empregos, já estavam, né, no seu dia a dia, no seu ganha-pão, e que infelizmente acabaram sendo impactados. Então, quem está, né, tendo ainda a formação, uma graduação, ou aqueles que querem buscar uma pós-graduação, precisam investir muito no estudo, precisam investir muito na informação. E é isto que a Uniesp busca, através de todas as suas unidades espalhadas pelo Brasil, para que o seu aluno, né, para que os seus egressos saibam exatamente qual o caminho a ser trilhado na busca de um sucesso profissional. E aqueles que já se formaram, buscar modelos e possibilidades de cursos de pós-graduação para que possam fazer esse enfrentamento. E com a pandemia, esta necessidade acabou ficando ainda maior. E é por isso que nós estamos realizando esses encontros para que, de uma forma direta a você que está nos assistindo, vocês possam buscar uma alternativa e pensar num dia a dia melhor. Apenas continuando aquilo que eu estava falando, que no dia 17 de março deste ano, tivemos o primeiro óbito, dia 20 de junho, já chegando em 50 mil, e agora, em 8 de agosto, a triste marca de 100 mil óbitos. Então, se de março a agosto tivemos uma mudança abrupta, né, em relação à Covid-19, imagine no dia a dia e na vida profissional de cada um dos brasileiros e de cada um dos habitantes, né, deste planeta chamado Terra. Por isso que nós jamais temos que deixar de pensar em como atravessar isso, como buscar soluções para que cada um de nós possa ter uma vida melhor. E a pandemia veio para acelerar várias necessidades. Algumas questões que há meses atrás muitos pensavam, bom, um dia isso será realidade, um dia nós iremos implantar isso, um dia lá no futuro isso será melhor. Na verdade, a pandemia, através da tecnologia, né, através da inovação e por uma necessidade do momento, acabou, nós tivemos que acelerar uma série de processos de mudança na nossa vida, desde o hábito mais simples até uma situação mais complexa, né, do nosso dia a dia. Então, são lições que nós temos que aprender e dessas dificuldades, desses desafios, buscar as soluções, né, e no caso que nós estamos conversando, principalmente as soluções na vida profissional, né. Aqui apenas uma pequena ilustração, que na década de 60, entre 60 e década de 70, os Jetsons, né, já de uma maneira em desenho animado, já falava, né, o autor já idealizava uma série de coisas para o futuro, né, e nós estamos hoje
no ano de 2020, com a pandemia acelerando a implantação de uma série de mudanças, né? Chama atenção para a questão da teleconsulta, por exemplo, né? Uma coisa que era totalmente distante aqui em nosso país e em outros países também, que é, por exemplo, fazer uma consulta médica através da tecnologia, hoje já é realidade, né? Outra coisa, olha a quantidade de aparelhos celulares em relação à população no nosso país. Então, hoje, um aparelho celular cada vez mais tecnológico, cada vez mais avançado, acaba sendo uma ferramenta de soluções diversas do nosso dia a dia. E a pandemia veio acelerar ainda mais uma série de hábitos que muitos ainda não aplicavam. Só como exemplo, muitos de nós ainda tínhamos algum receio de solicitar comidas, por exemplo, né, refeições pelo uso do celular, pelo uso da internet, e com a pandemia foram obrigados a utilizar. E isto na vida profissional nas mais diversas áreas é mais do que uma realidade que ficou implantada, né? Voltando ao exemplo da questão de consultas. Então, até o início de 2020, esta era a imagem desejável, né? As consultas presenciais, o contato, o exame físico, né? O tete-a-tete, né? Só que isso, com a pandemia, obviamente que foi alterado. Então, hoje já é mais do que normal as teleconsultas, mais do que normal uma troca de informações através das redes sociais, né? Empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte, seguradoras e outras empresas, por exemplo, na área de saúde, utilizando a tecnologia para como forma de negócio, como forma de atenção ao cidadão, né? Isso, com a pandemia, ela foi ampliada, né? Então, são essas alterações que ocorrem de forma rápida no dia a dia, é que o bom profissional, o bom aluno, né, o bom estudante precisa estar preparado para esse enfrentamento de desafios no dia a dia profissional, tá? Então, é um pouco disso que nós pretendemos conversar hoje. E, com esse grande desafio que estamos enfrentando através do Covid-19, né, surge uma esperança. E a vacina? Hoje, há a necessidade, inclusive, de distanciamento social. Quantos de nós ficamos distantes dos nossos familiares, dos nossos avós, pais, devido ao problema da Covid-19? Então, nós temos uma situação aqui, hoje, sem vacina. Agora, e se, através da ciência, através da tecnologia, através de conhecimento, através de informação, nós, um dia, pudermos ter uma vacina eficiente contra a Covid-19? 20 minutos. Então, eu tenho como muito claro que a nossa vida, o nosso dia a dia, jamais será exatamente igual a tempos atrás, né? Jamais será igual ao ano passado. Agora, quem sabe, com o surgimento de uma vacina ou de um medicamento eficaz, nós tenhamos um pouco da volta do que era antes. Mas aí uma coisa muito importante,
que eu tenho a falar para vocês. Nada, mesmo que surja uma vacina ou que surja algum medicamento, a nossa vida já mudou, né? A tecnologia veio, já estava aí, mas as mudanças vieram para ficar. As mudanças vieram para ficar. Então, por isso que neste encontro de hoje, nós estaremos conversando um pouco mais sobre: será que a vacina vai chegar? Será que ela será suficiente para resolver o nosso problema? Como que está sendo? Então, nós teremos a oportunidade de conversar um pouquinho, alguns minutos, com a primeira brasileira a receber a vacina de Oxford. É uma cirurgiã dentista, a doutora Denise, que estará daqui a alguns minutos conosco, falando dessa experiência única, né, uma experiência corajosa em relação ao desenvolvimento de uma vacina para tentar fazer com que nós possamos ter uma vida melhor. E agora eu quero ter uma conversa muito interessante com uma grande amiga minha, cirurgiã dentista, doutora Denise Abranches. Doutora Denise, eu vou até tirar o doutora, mas para minha amiga Denise, parabéns pelo seu trabalho. A doutora Denise é cirurgiã dentista, ela é responsável pelo setor de odontologia do Hospital São Paulo, da Unifesp. Sempre trabalhou direto dentro do hospital, nas UTIs, cuidando da questão da saúde bucal. E agora, com esse novo momento do mundo inteiro, frente a uma pandemia, né, a pandemia do coronavírus, surgiu também um novo desafio de lidar com pacientes infectados com coronavírus. Então, Denise, eu quero te agradecer esse convite que nós fizemos. Sabemos aí do seu tempo que está totalmente tomado, né, por esse novo mundo. E então eu te agradeço esse tempo e queria já passar a palavra para você, fazendo uma pergunta, né, de você, a Denise é a primeira brasileira a receber a vacina da Universidade de Oxford, aqui fora do Reino Unido, né? Então eu queria saber de você, Denise, e para todos os alunos, todos os acadêmicos, professores, diretores do grupo Uniesp, como surgiu essa ideia, como que de repente você está aí dando entrevistas e falando com o mundo inteiro, né, a respeito da possibilidade de nós termos uma vacina contra o coronavírus. Então, Denise, a palavra é sua, agradeço a sua participação. Olá a todos, Dr. Cláudio Miaki, quanto tenho prazer em falar com você, meu eterno presidente do Conselho, a nossa força máxima no Conselho Federal, e eu tenho muito e devo muito a você pela força que você iniciou como presidente do nosso conselho e de uma forma muito pioneira trouxe a odontologia hospitalar para dentro do conselho e reuniu, claro, várias Denises dos hospitais para que pudéssemos normatizar e escrever as diretrizes da odontologia hospitalar no conselho, bem como para os colegas. Portanto, falar com você, para mim, é um imenso prazer. E quero cumprimentar a todos os membros, professores, diretores da Uniesp. Para mim também é um prazer estar nessa instituição tão engajada com temas importantes e neste momento não poderia ser diferente. De fato, como você apresentou, eu coordeno a odontologia do Hospital São Paulo, é uma odontologia que já há mais de 20 anos, nós atuamos na assistência da eliminação do foco infeccioso, com esse objetivo do foco infeccioso de origem odontogênica,
portanto, nós temos uma odontologia de alta complexidade, uma odontologia muito de pacientes transplantados, oncológicos, pacientes em UTIs, e nós temos um hospital com portas abertas e SUS, essencialmente, e atendemos todo paciente que chega até aqui. E nesta pandemia não foi diferente. Nós tivemos um vírus, como vocês todos sabem, um vírus que não pediu licença, ele arrombou a porta, não bateu a porta, aliás, né? E trouxe cenários muito desafiadores para todos nós, seja o dentista, seja o médico, o enfermeiro, os profissionais da limpeza, os seguranças, ou seja, para nós que estamos aqui no hospital e que tivemos que, naquele momento, se posicionar quanto ao vírus e receber aqueles pacientes muito graves que chegavam aqui, foram desafios imensos, inclusive perdas de colegas profissionais, porque era o início de uma pandemia, de uma doença da qual a forma de contágio, a transmissibilidade desse vírus ainda não estava descrita. Então, muitos morreram por esse desconhecimento, e eu entendo quanto, neste momento, temos que reverenciá-los, porque são profissionais que deram suas vidas e para ensinar a todos nós como a forma de infecção desse vírus, a forma de transmissão, de contágio, isso tudo foi um aprendizado, mas muito pautado por esses colegas. E devemos chamar essa atenção para todos os profissionais. Foram situações e circunstâncias que nos comoveram muito, perder colegas médicos, enfermeiros, isso, eu como coordenadora de um serviço, tenho quase 30 dentistas dentro do hospital, residentes, e tivemos que ressignificar nossa dinâmica. E esses cenários foram muito comoventes e mexeram muito com todos nós. Denise, e em que momento que surgiu a possibilidade de se inscrever como voluntária para essa vacina de Oxford, né? Em que momento isso aconteceu? Nós temos aqui a nossa reunião do Covid administrativa, onde participa o nosso superintendente e todas as lideranças do hospital. E aí eu também componho essa equipe. E foi nessa reunião administrativa que o professor José Roberto Ferraro, nosso superintendente, comunicou que nós iríamos receber no Hospital São Paulo, mas capitaneado pela professora Lili Wex, que é a coordenadora do CRIO, Centro de Referência de Imunizações, é a nossa docente e a referência internacional que temos aqui na Escola Paulista de Medicina, a professora Lili Wex, e iria coordenar a fase 3 do estudo da vacina que começou a ser desenvolvida na Universidade de Oxford. Assim que eu soube, terminando a reunião administrativa, eu fui até o CRI e me inscrevi. Uma semana depois, fui convocada a comparecer no sábado, portanto, no dia 20 de junho, onde começou toda esse cenário, né, novo para todo mundo, um cenário histórico para todo mundo também, que é a esperança de uma vacina. Portanto, eu cheguei até o centro de referência e fui, somente nesse momento, eu soube que eu era número 1 do estudo, e a partir daquele momento eu fiz um dos quesitos, de critérios de inclusão do estudo, era a sorologia negativa. E eu que estava, naquele momento, há cerca de 4 meses dentro do hospital, todos os dias, né, encontrando o vírus todos os dias dentro da UTI, com esses pacientes de alta complexidade que nós temos, eu pensei, fiquei muito com medo, talvez eu esteja infectada e não participe. Então, do dia 20 até o dia 23, que eu retornei, quando eu soube que eu estava com a sorologia negativa, e foi assim que eu recebi
o imunizante. Cabe ressaltar que, naquele momento, o estudo era um estudo randomizado, controlado, portanto, existe um grupo 1 que recebe a vacina chamada Chadox 1, Chadox, que é CH de chimpanzé, AD de adenovírus e Ox de Oxford, né, que tem a ver com a vacina. E aí, desse momento, eu, desde então que recebi, fiquei 10 dias sem ninguém saber que eu era a número 1 do estudo, somente a pedido da professora Lily Weggs, que solicitou que eu falasse, porque o Oxford precisava de uma voluntária número 1 para falar da experiência, de como aconteceu, e aí foi, como você falou, desde então o mundo todo tem vindo até o hospital para levar para os seus países, manda os correspondentes, e para mostrar, primeiro que eles não sabiam, o correspondente, por exemplo, da CNN Internacional, inglês, né, ele cobriu a Covid no mundo todo, a pandemia no mundo todo, então ele visitou vários hospitais, eles vieram aqui, também entraram comigo na UTI do Covid, e ele nunca tinha visto uma cirurgiã dentista, portanto uma dentista, cuidando da saúde bucal do paciente Covid, então ele ficou muito impressionado e falou isso, e aí foi compartilhando toda essa nossa ação e bem como associado, ou seja, eles queriam saber exatamente que a número 1 do estudo, e também, é claro, um dos requisitos era esse profissional de saúde que tem a exposição e o risco de contaminação. E como que é o dia a dia? Você, tudo bem, tem toda a ética, todo o sigilo, mas você vai relatando os seus sintomas e se há alguma manifestação, né? Existe esse controle? E também uma outra pergunta, né? É por que o Brasil foi escolhido por Oxford para que pudesse fazer os experimentos aqui? E desde que recebi a vacina, eu tenho relatado, quando eu recebi a vacina intramuscular, que recebi no braço, eu não tive nenhuma reação local, fiquei em observação em 40 minutos, e depois segui, voltei a trabalhar nesse mesmo dia, e desde então faço um diário eletrônico, do qual eu informo meus sinais, sintomas, temperatura corporal e possíveis eventos adversos. Se eu precisar de uma assistência médica, eu também tenho de forma imediata, ou seja, eu sou monitorada por uma equipe médica de forma contínua e assistência permanente, né? E graças a Deus não manifestei nenhum evento adverso, nenhum sinal, sintomas significativos, os quais poderiam estar relacionados à vacina. Denise, em algum momento, desde que você tomou a decisão de se inscrever como voluntária, você sentiu apreensão, receio, medo ou a ideia de ajudar, né, a ciência foi maior do que tudo isso? Nenhuma apreensão, decisão absolutamente tomada e executada, não foi... Foi um momento muito... que veio de forma muito natural de poder fazer parte de um momento histórico, como estamos fazendo, e medo também não tive. O contato com o vírus é diário, então, uma batalha diária com o vírus, né, a possibilidade de se infectar, e a minha disciplina da biossegurança, de todos os colegas, traz esse momento de não podermos infectar, de ter essa circunstância bem definida. Mas a decisão de ser voluntária e poder participar, para mim, foi muito movida por, como eu mencionei, o desejo de ajudar as pessoas, mas também pelos cenários que passamos e tivemos, testemunhamos, né, mortes de pacientes, inclusive mortes muito solitárias, de pacientes que não puderam se despedir dos seus parentes, os parentes não puderam também acompanhar. Isso tudo foi muito comovente também. Então, nossa, foi um momento
de muita de circunstâncias muito inéditas e que ressignificaram muitas questões para todos nós. Então, tomar a decisão de ser voluntário com uma pesquisa que vem de uma universidade centenária, do quanto a professora Lili Wex também é uma referência na imunização, não titubeei, né? Eu quis participar de forma muito decisiva, com muita vontade e acreditar sempre na ciência, né? Para mim, a ciência é soberana. Denise, nós estamos aqui conversando com centenas, milhares de alunos, né, das unidades da Uniesp, professores, diretores, e fica aquela esperança de que essa vacina tenha um resultado positivo o mais breve possível. Então, eu queria que você falasse, você que está em contato com os pesquisadores, se há essa esperança de, em breve, essa vacina já estar disponível, né? E se isso realmente vai acontecer num tempo favorável para todos nós. Sim, eu entendo o quanto a vacina tem resultados robustos de imunidade, por isso foi determinado um novo protocolo. Eu vou receber uma dose chamada V2, uma segunda dose, porque foi publicado um artigo em uma revista científica, mostrando o quanto a segunda dose traz essa imunidade 100%. Então, haverá nesse momento uma nova fase da vacina. E isso é tudo muito positivo, porque são resultados científicos, ou seja, as fases da vacina são cientificamente respeitadas, ou seja, nós temos, nesse momento estamos fazendo a verificação da imunogenicidade dessa vacina. E os resultados já mostraram, os resultados preliminares dessa fase 3 já mostraram o quanto ela é eficaz e robusta, bem como a forma de tomar uma segunda dose, e isso mostra esse caminho que tem sido percorrido muito positivo. Eu entendo que os passos da vacina precisam ser respeitados, e na pandemia esses processos são muito adiantados de acordo com essa circunstância, mas a ciência tem o seu tempo, né? Nosso organismo, nossa resposta imunológica, isso tudo tem que ser respeitado. Entendo o quanto todos querem uma vacina e todos estão envolvidos, né? Todos os países, mas sobretudo nós no Brasil, que chegou o momento da pandemia que passou os continentes e chegou até nós. Você fez até uma pergunta porque temos o Brasil, entendo por sermos 210 milhões de habitantes, um país tão grande, com a população tão grande, e que essa pandemia chegou e também promoveu cenários dos quais vimos em todos os países. E vejo o quanto a vacina traz essa segurança, como você mencionou, todos querem, mas é importante as barreiras de distanciamento, de higienização das mãos e, sobretudo, na proteção com a utilização da máscara. São acessórios e hábitos que nós não podemos simplesmente desfazer deles no momento de vacina. Nós temos que esperar, mas manter essa disciplina quanto à utilização da máscara e o distanciamento social, mas com segurança quando se retoma atividades essenciais, mas com muita responsabilidade. Então, eu entendo, Cláudio, que teremos, fazendo só um adendo que eu quis mencionar sobre o vírus, mas a vacina traz essa esperança para todos. O meu desejo de ser voluntária, assim como todos os voluntários que estão participando nesse momento de outras vacinas,
com o mesmo intuito de poder doar, né? Ser voluntário é um ato de amor, porque quando a gente lembra das pessoas que perdemos, a gente tem que reverenciá-los, né? Porque eles deram suas vidas para ensinar para nós, para que nós não pudéssemos contaminar e pudéssemos seguir e dar essa chance de uma vacina, ou seja, de contribuir. A vacina, o estudo requer o profissional de saúde que tem essa exposição ao vírus. Então, nós temos que, além desse desejo de poder ajudar as pessoas, também cumprir com um dever como profissional de saúde, uma vez que o estudo demanda este perfil. Então, eu fico, primeiro, imensamente lisonjeada de participar. Entendo que muitos gostariam de estar no nosso lugar para poder também colaborar, porque é difícil ficar em casa e assistir todo esse cenário, mas entendo que em breve teremos os resultados positivos dessa imunização e com a fabricação, ou seja, o desenvolvimento e a distribuição dessa vacina, das vacinas, né? Todas que possam, e que as pessoas tenham acesso, todas as pessoas tenham acesso, todas as pessoas do mundo todo, né? Tenham acesso a essas vacinas. Para quem? Oi? Quando que você acha, os pesquisadores acreditam que a vacina estará disponível para o Brasil ou para o mundo, né? A partir desses experimentos atuais, né? Quando que, de fato, a população poderá ter acesso? Vocês têm essa previsão? Eu, como voluntária, não poderia nem fazer essa previsão, uma vez que não sou a virologista, a imunologista, a pesquisadora envolvida diretamente, né? Mas eu entendo que essa corrida, ela traz uma condição de brevidade, ou seja, de ter acesso a essa vacina em breve. Mas eu entendo que esses passos devem ser respeitados, né? Os passos da ciência, do nosso sistema imunológico, isso tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, como tem sido feito, e, é claro, de forma muito transparente. E dessa forma em que esse tempo eu não posso mencionar, mas eu entendo que ele será, em questão de meses, teremos uma vacina, mas não quero fazer uma fala aqui de uma data, né? Até porque não cabe a mim, mas é o meu desejo de todos, né? Para finalizar a sua participação, eu queria que você passasse uma mensagem para todos os alunos da Uniesp, professores, diretores, uma mensagem de otimismo em relação à vacina, porque acho que todo mundo acaba pensando que nossa vida só vai voltar ao normal a partir dessa possibilidade de ter esse acesso a essa vacina. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final, já agradecendo o seu tempo, sua disponibilidade. A gente sabe que o seu tempo é muito concorrido, mas uma mensagem final a todos os alunos das unidades da Uniesp. Eu quero agradecer, Cláudia, essa oportunidade de poder conversar com você, conversar com todos os alunos também, que todos fazem parte desse momento histórico das nossas vidas, que cada um contribui de uma certa forma, né? E a minha fala é uma fala muito de esperança, que tenhamos essa vacina, essa segurança para as pessoas que estão em casa, porque nós estamos trabalhando muitíssimo para que isso aconteça. E eu entendo que a ciência é soberana. E uma vez que respeitamos a ciência, nós podemos acreditar que teremos um futuro próximo, mas um futuro com essa segurança, e que estejamos juntos para contemplar o momento da eliminação desse vírus no nosso convívio, mas deixo também, é claro, a minha
recomendação da utilização da máscara. Nós estamos falando sem máscara aqui porque eu estou num ambiente muito isolado, não é? Mas todos que estão me ouvindo, dizer a importância da utilização da máscara, do comportamento, ou seja, nós vamos ficar um tempo condicionados a esta nova realidade, porque nós temos que nos protegermos e proteger as pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, um abraço muito forte a todos vocês, com muito amor e com a esperança sempre presente aqui com vocês, falando com vocês, tá bom? Muito obrigada, Dr. Cláudio Miak. Oi, Denise, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação e realmente nós admiramos a sua coragem e a sua dedicação em contribuir para a ciência que vai afetar a vida não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro, caso o desenvolvimento dessa vacina tenha sucesso. A gente tem certeza que terá sucesso e desejo boa sorte e muita saúde, principalmente a todos vocês que estão na linha de frente do Covid, do coronavírus. E um grande abraço a todos. Mande um abraço a todos os profissionais da saúde com quem você tem contato. Muito obrigado, viu? E nós estamos verificando neste nosso encontro de hoje a importância da ciência, o quão é importante o desenvolvimento de novas tecnologias, a importância do conhecimento, da informação, para que nós possamos tentar voltar ao nosso normal. Porém, depois dessa pandemia, dificilmente nós teremos tudo como era antes. Então, nós temos que nos adaptarmos ao que nós chamamos, e tem sido chamado de um novo normal, a quebra de paradigmas. Então, bem-vindo a esta nova realidade do mundo inteiro. E isso já tem sido observado em diversas situações. Por exemplo, as empresas, elas já estão verificando, como nós podemos observar aqui nesses slides, que, por exemplo, aqui informações recentíssimas de julho e agosto, por exemplo, o Banco do Brasil, ao invés de construir ou de alugar ou de comprar novos imóveis, irá devolver edifícios devido ao home office. E o governo federal economizou milhões e milhões de reais com o trabalho em home office. Então, são quebras de paradigmas, as empresas estão verificando, anteciparam o que possivelmente seria colocado daqui a alguns anos. Então, nós temos que estarmos atentos a esse novo normal, essa quebra de paradigmas. Outra coisa é a questão da importância da tecnologia, da inovação. Então, hoje, nós já temos as empresas buscando profissionais, buscando pessoas que estejam se adaptando a esse novo normal. A questão da inteligência artificial, a questão de serviços que até então eram essencialmente presenciais e documentais, com papéis, hoje já estão sendo solucionados através da tecnologia, através da informação. Então, esse novo normal tem a ver com a importância da ciência, mas também a quebra de paradigmas e esse conceito de inovação e tecnologia. Entretanto, nós podemos observar aqui, num quadro onde mostra, aqui é uma pesquisa onde diz o percentual de possibilidade de essas profissões serem substituídas pela máquina, substituídas pela tecnologia. Então, algumas profissões, como por exemplo a minha profissão, que é de cirurgião dentista, tem uma possibilidade menor de ser substituída por uma máquina. É quase que inexistente essa possibilidade, pelo menos nos dias de hoje. Já outras profissões
têm uma possibilidade maior de, com o passar dos anos, serem totalmente ou parcialmente substituídas pela tecnologia e pela inovação. Então, nós temos que fazer um trabalho e estarmos atentos ao que ocorre no mundo para que, como profissional, né, como um profissional que vai para o mercado, essa atenção especial ao que está acontecendo no mundo. E a pandemia veio para antecipar uma série de questões, principalmente em relação à tecnologia e à informação. Perante isso, nós também estamos observando, já vinha numa crescente, o conceito de empreendedorismo, né? A necessidade de um espírito empreendedor também está se mostrando muito importante nesses momentos, principalmente de crise, né? Em momentos que nós não havíamos programado. Então, por exemplo, um conceito de empreendedorismo que já estava sendo implantado nas escolas, nas universidades, nas empresas, hoje se mostra totalmente obrigatório, né, para que os profissionais possam se destacar no mercado de trabalho. Então, perante essa questão da ciência, da tecnologia e da inovação, eu chamo a atenção para a questão do empreendedorismo. E por isso que nós estamos aqui com um grande convidado para falarmos sobre a importância do empreendedorismo neste momento de pandemia e principalmente o que será daqui para frente nas nossas vidas profissionais. E agora nós vamos dar continuidade a esse nosso bate-papo de hoje com um convidado muito especial. Eu quero chamar agora o nosso amigo Sérgio Gromick, do Sebrae. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem. Primeiramente, quero parabenizar pela iniciativa, né, da Uniesp e agradecer imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Obrigado. Eu estou aqui com o Sérgio. Nós vamos falar um pouco sobre, dando continuidade a tudo que já foi falado até o momento, desse novo mundo que surgiu a partir da pandemia, mas com os conceitos antigos e atuais a respeito de como ser bem-sucedido, a importância de ser um bom profissional, como está o mercado de trabalho, né? Então, eu já passo a palavra para o Sérgio, eu quero agradecer sua participação e falar um pouco da importância do empreendedorismo, a importância de uma instituição como o Sebrae, né, que ajuda o Brasil inteiro, e a Uniesp agradece a sua participação para podermos conversar sobre assunto muito importante. A saúde é fundamental, uma futura vacina é fundamental para tentarmos voltar ao normal, mas sem dúvida os conceitos de sucesso, de empreendedorismo, cada vez mais são importantes, aliado à tecnologia, aliado à inovação. Então, Sérgio, eu quero que você dê o seu recado aí agora para nós. Excelente. Eu queria, na verdade, eu represento, né, estou aqui em nome do Sebrae, e eu acho que o primeiro passo importante desse nosso encontro é exatamente falar um pouco mais, explicar um pouco mais quem somos nós, né, quem é o Sebrae. Então, eu pediria a gentileza, se nós preparamos o material, se pudéssemos compartilhar esse material para que, por meio dele, eu falasse um pouquinho sobre o nosso trabalho, nossa missão, nossos valores e como nós atuamos, quem somos nós, né? O Sebrae, que é ligado, obviamente, intimamente ligado ao empreendedorismo no Brasil há tanto tempo. Então, se puder, por gentileza, colocar a apresentação, nós vamos conversando. Perfeito. Pode avançar, por gentileza? Bom, primeiramente, né, o Sebrae, o que é o Sebrae, né? Talvez muitos já tenham ouvido falar, naturalmente, né? Até porque nós somos um serviço social autônomo, assim somos tipificados, qualificados, e já existimos há 48 anos, né? Então tem uma trajetória bastante intensa e extensa dentro da atuação no Brasil
como o nosso papel, né, voltado para o empreendedorismo. Nós estamos presentes no Brasil inteiro, nas 27 unidades da federação, né, e particularmente, né, falando aqui do estado de São Paulo, de onde eu estou falando, né, de Mogi das Cruzes, nós estamos presentes nos 645 municípios do estado de São Paulo, presentes efetivamente, né, por intermédio de 33 unidades nossas, denominadas como escritórios regionais, e mais de 200 pontos de atendimento que nós temos em parceria, né, com o poder público, com a iniciativa privada, exatamente para dar essa capilaridade e chegar nos 645 municípios. E, muito bem, e aí, o que fazemos nós, né? Quem somos e o que fazemos, né? E nós temos um propósito, né? Nós temos um propósito, uma causa, uma missão que é muito nobre para nós. Isso está muito, né, hoje em dia, como se diz, em voga, né? Está muito, um olhar muito atento da sociedade a respeito de você ter uma organização, uma empresa com um propósito. E esse propósito que nos move, esse propósito que nos leva todos os dias, né, a procurar fazer a diferença junto aos nossos empreendedores, né? Então, nosso propósito que é exatamente por meio do empreendedorismo, né? E eu queria chamar a atenção, até quando a gente olha a logomarca do Sebrae, a gente vai ver que tem 4 barras nessa logomarca do Sebrae. E o que elas significam? Elas significam que o Sebrae, né, dentro da nossa missão, como estava falando, nós atuamos junto aos 4 setores da economia. Então, o Sebrae é uma entidade, né, uma organização, uma empresa privada de interesse público, né, que atua junto ao agronegócio, as atividades primárias, atua junto à indústria, que é, evidentemente, atividade de transformação, e também com comércio e serviço, né? Comércio e serviço que hoje representam mais de 70% do produto interno bruto. E o nosso foco, depois eu vou detalhar um pouquinho mais, né, sobre o público que a gente procura impactar, são as micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas essas que representam 99% de todas as empresas existentes no Brasil formalmente constituídas. Então, promover, por intermédio do empreendedorismo, a geração de trabalho e renda. Então, através do nosso trabalho, através das nossas ações, promover a geração de trabalho, de ocupação e renda na sociedade, a inclusão social e produtiva, né, para as pessoas físicas, né, e jurídicas constituídas que necessitam desse apoio, desse aporte, desse incentivo, dessa formação, dessa capacitação, para que possam ingressar, ter o empreendedorismo como uma opção dentro da sua vida, dentro da sua carreira, aproveitando que nós estamos falando aqui com estudantes, né, com professores, estudantes, com todo esse público aqui que está nos acompanhando nas diferentes carreiras que estão aqui presentes. Também dentro do trabalho que a gente faz, olhando para as micro e pequenas empresas constituídas, que nós falamos em milhões no Brasil, só aqui na região do Alto Tietê, de onde eu falo, né, em Mogi das Cruzes, como eu comentei, são 120 mil, né, numa região com 8 municípios, então nós temos um número muito grande, só de microempreendedores individuais no Brasil, são 5 milhões de microempreendedores individuais. Então, também essa melhoria da competitividade, as empresas existentes e as empresas que consigam... O que é a melhoria da competitividade? Que elas vendam mais, vendam melhor, que elas, por intermédio de inovação e ganho de produtividade, né? Então, esse é o propósito, essa é a razão de ser do Sebrae, né? E sempre pensando com enfoque de sustentabilidade. Sustentabilidade, naturalmente, nos seus 3 eixos, né? Econômica, social e a sustentabilidade ambiental. Por favor, vamos continuar falando. Próximo slide, por favor. Muito bem. E quem nós, como eu havia comentado, quem nós impactamos, né? Quem é o público-alvo quando o Sebrae olha para a sociedade brasileira, né? Lembrando, como eu falei anteriormente, né? O Sebrae, o recurso do Sebrae advém da sociedade e tem que ser devolvido, tem que ser colocado à disposição da sociedade. Para quem? Muito bem. Pessoas físicas, né, que desejam empreender, que tenham no empreendedorismo algo que seja por necessidade ou por oportunidade. Quando a gente fala em necessidade e linka, né, com o assunto que nós estamos falando da pandemia, esse número de pessoas que de alguma forma foram impactados, perderam o emprego, precisam de um aumento de renda, elas são muitas vezes pessoas que não tinham no empreendedorismo uma alternativa. Então nós do Sebrae acolhemos e atendemos essa parcela crescente da população que são as pessoas físicas. Mas também nós temos, de igual maneira, no Brasil, as pessoas físicas
são empreendedores que têm alguma atividade, dependem dessa atividade, mas não são formalizados. Isso é um contingente muito grande que a gente tem no Brasil, dessa chamada economia informal, que também teve um crescimento nesse período que nós estamos aí desde março, né, tratando aí da questão da pandemia. Também esses são atendidos por nós. Todos os dias nós orientamos, nós trabalhamos junto a quem está na informalidade, mostramos, né, quais são os benefícios, quais são os caminhos para quem quer se formalizar. Temos Sérgio, também o público, né? Sérgio, Pois não? só Oi. uma dúvida, aliás, um esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas ouvem falar no Sebrae e já relacionam com pessoas jurídicas, com empresas, né? Então é importante ressaltar o que foi falado, que as pessoas físicas, né? Os microempreendedores individuais, né? Enfim, existe uma abrangência aí importante, né? Que para que as pessoas comuns também, comuns que eu digo, que não têm uma empresa constituída, que possam também serem orientadas pelo Sebrae. Exatamente. Que é um contingente muito grande, né? Que são essas pessoas físicas. Por exemplo, os alunos que estão estudando, que estão cursando, né? E aqui nós estamos falando grande parte desse público, que dentro da sua atividade, da sua formação de carreira, enxerguem também no empreendedorismo, né? Uma maneira de você você, na verdade, a hora que você monta uma clínica, na hora que você monta um consultório, a hora que você monta um escritório de contabilidade ou advocacia, ou você mesmo na área da engenharia, seja lá qual for a carreira, você enxergue, você veja a possibilidade que você abrir uma pessoa jurídica, né, a partir da sua pessoa física. E isso é um trabalho que o Sebrae faz, porque contempla esse público naturalmente. Aliás, a gente tem feito isso em parceria com as instituições de ensino superior, como eu comentei, a Uniesp, que é uma parceira nossa, especificamente, particularmente, falando aqui da unidade de Suzano, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, avançando um pouco mais dentro desses públicos, né? E eu já acabei falando, já tinha falado das pequenas empresas e também os estudantes, como eu acabei de comentar. Por favor, se pudermos avançar novamente, para que a gente possa falar. Então, quem é o nosso público? Vamos avançar um pouquinho. Apenas para localizar, né, nós estamos hoje nesse mundo virtual, né, naturalmente, mas nós temos um território, né, e aqui apenas para exemplificar, eu falei que estou aqui participando de Mogi das Cruzes, aqui é uma visão da nossa regional, eu faço parte da equipe do Sebrae, aqui nós denominamos de região do Alto Tietê, fica, para quem não conhece, fica próximo da capital do estado, de São Paulo. Mogi fica a 65, 70 quilômetros da capital, e aqui é uma região, só para também enriquecer aqui a nossa conversa, onde você encontra os 4 setores da economia, desde regiões onde são eminentemente rurais, né, com atividade rural predominante, podemos denominar Salesópolis, por exemplo, a regiões absolutamente urbanas, né, com uma natureza de atividades econômicas completamente distinta, quando nós olhamos Suzano, Ferraz, Poá, os municípios que estão aí, inclusive, ligados à região, como eu disse, a capital do estado de São Paulo. Então, só para tangibilizar um pouco aqui, essa nossa, trazer menos virtual e um pouco mais de realidade local. Por favor, podemos avançar para continuar falando, né? Bom, ninguém faz nada sozinho, né? Inclusive, esse é exatamente um exemplo dessa parceria. Então, as instituições de ensino e pesquisa, como a Uniesp, parceira do Sebrae, né? O poder público, municipal, federal, estadual, nas suas 3 esferas, empresas, né? Grandes e médias empresas, tanto públicas quanto privadas, são parceiras do Sebrae nas atividades que a gente desenvolve, governanças públicas e privadas, ou seja, representações da sociedade civil, entidades, né, sindicatos patronais, entidades que trabalham organizam, né, as empresas dentro das suas demandas institucionais ou não, e as organizações sociais sem fins lucrativos também são grandes parceiras importantes dentro do trabalho que a gente faz no Sebrae. Por favor, podemos avançar um pouco. Além das parcerias, né? Os nossos 4 eixos de atuação, é importante, né? E
até na hora que eu exemplificar que tipo de trabalho que o Sebrae faz para fazer sentido, quando nós olhamos uma empresa constituída, nós procuramos, e esse momento tem sido marcante para isso, né? Quando nós somos procurados, por exemplo, temos sido procurados, né, para quem quer empreender ou quem já tem a sua pequena empresa, micro e pequena empresa, como que ele busca novos mercados, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, na questão da digitalização, né, buscar mercados diferentes, o acesso ao crédito, o recurso financeiro com orientação do Sebrae, não só orientação, mas o Sebrae também faz aporte, o Sebrae não é uma instituição financeira, mas em parceria com instituições financeiras, fintechs, organizações, serviços financeiros, para que promova o acesso ao crédito, ou seja, para que as empresas e quem quer empreender possa ter recursos financeiros para isso, a modernização e inovação, que são essenciais, nós temos que ganhar, né, nós temos que avançar no Brasil no ganho de competitividade, só para dar alguns números, né, a nossa produtividade no Brasil, ela é 1/4 da produtividade norte-americana, por exemplo, só para citar um caso, um país de primeiro mundo, como assim é denominado, e a produtividade, a relação de produtividade entre uma pequena empresa e uma grande empresa no Brasil é mais ou menos na mesma ordem de grandeza, né? Uma pequena empresa tem em torno de 27% da produtividade de uma grande empresa. Então, o que a gente observa por aí? Que nós temos um grande caminho, um longo caminho, um importante caminho, porque na medida em que as empresas ganham produtividade, evidentemente elas se tornam mais competitivas, né? Elas vão gerar mais renda, elas vão gerar mais oportunidades e igualdade para toda a sociedade. Então, esse é o caminho que a gente procura colocar, e aí é a gestão e competitividade dessas empresas. Então, são os 4 eixos de atuação que o Sebrae desenvolve. Por favor, podemos avançar? Eu queria aqui, claro, fazer um destaque especial, né? O Sebrae também tem um forte esforço, né, um forte trabalho, quando nós falamos de cultura e educação empreendedora, com programas voltados desde a educação fundamental, que é o nosso programa de jovens empreendedores, da primeira à quinta, né, Fundamental 1, e do sexto ao nono, do Fundamental 2. Temos oficinas para esses jovens que querem enxergar o empreendedorismo como opção de carreira, né, nessa faixa de 15 a 18 anos. Temos também programas, né, voltados a negócios inovadores. O Sebrae tem fortes programas, tanto para fomentar o surgimento de startups e acompanhar todas essas startups, de igual maneira também como incubando essas empresas. Então, o Sebrae tem uma escola de negócios aqui no estado de São Paulo, na nossa capital, mas atua com cultura e educação empreendedora no Brasil inteiro, com essa ênfase, buscando dinamizar, né, e fomentar o empreendedorismo na mais jovem idade possível. Por favor. Bom, eu vou citar rapidamente alguns programas e projetos que o Sebrae desenvolve aqui no estado de São Paulo, alguns estão de esfera nacional. Então, por exemplo, apenas para citar um programa Empreenda Rápido, que é exatamente, doutor, para as pessoas físicas, né, por onde elas começam. Então, nós temos um programa voltado especificamente para as pessoas físicas que querem começar a empreender. Nós temos um outro programa que foi criado exatamente nesse período de pandemia, que é o Enfrentar, né, onde ele sinalizou, né, ele tem 5 módulos totalmente voltados com conteúdo específico para esse momento. Ele foi criado em menos de uma semana, porque também nós tivemos que nos reinventar dentro desse contexto todo. O Sebrae, aqui no estado de São Paulo, se tornou 100% virtual em menos de 24 horas, sem deixar de atender nenhum cliente a nenhum momento, né? Trazendo as nossas soluções virtuais, desenvolvendo novos. Então, esse programa é um programa, né, o Enfrentar, que tem exatamente essa característica. Quando eu falo de inclusão social, nós temos o programa 1000 Mulheres, o Sebrae Delas, exatamente voltado para a inclusão produtiva, inclusão social, particularmente olhando o gênero feminino. E aqui apenas um outro exemplo, onde nós falamos, né, de todos os diferentes setores da economia, a agricultura, que é tão relevante, inclusive na nossa região, aqui como eu denominei, do Alto Tietê, a agricultura é fundamental, e outras, né, quer dizer, ainda em outras regiões do estado de São Paulo. Então temos programas também voltados especificamente, hoje em grande medida, todos eles virtuais, né? E outros programas que também combinam, né, a questão virtual com a presencial, na medida em que os protocolos, na medida em que, evidentemente, isso seja possível, sempre respeitando, naturalmente, a saúde, a integridade e a saúde de todos. Por favor. Próximo. E, por fim, é um convite, né? Como entrar em contato com o Sebrae. Nós temos todos os nossos canais, né, virtuais, pelo nosso site, pelo Instagram, pelo Facebook, ou seja, pelo Twitter. O Sebrae está
totalmente aberto, inclusive agora com o WhatsApp, né? Então na tela a gente pode observar como entrar em contato, e na medida que evidentemente a gente vai retomando as nossas atividades presenciais, a gente também retoma com atendimento, né, nos nossos escritórios regionais em todo o Brasil, particularmente aqui no estado de São Paulo. Essa é uma mensagem inicial, doutor, que eu queria passar sobre quem é o Sebrae, exatamente permitindo que a gente possa evoluir nesse nosso bate-papo. Bom, Sérgio, quero agradecer suas palavras. Foi apenas um esclarecimento geral sobre o Sebrae, sobre a importância das parcerias, inclusive, como você já falou, lá na unidade de Suzano, nós já tivemos uma parceria, né, para os acadêmicos, para os cursos de graduação. Mas eu queria fazer algumas perguntas, um bate-papo aqui, até diante de toda a situação que o mundo está vivendo, não só o Brasil, não só nós aqui, mas o mundo inteiro passa por uma transformação. E nós estamos aqui conversando com um público, né, muito grande, de alunos, acadêmicos, professores, diretores da Uniesp, e que estão aí, como todos nós, ansiosos de como será o dia a dia, como será o futuro, né? A importância da formação profissional, a importância de fazer um bom curso, né? Depois a importância de continuar se aperfeiçoando. Então, como que você vê a relação entre a situação atual, né, da economia, das profissões, quem aí vai estar se formando, colando grau, né, nos próximos meses ou nos próximos anos, a relação e a importância do conceito de empreendedorismo para qualquer profissão, não apenas para aquelas profissões que têm uma certa autonomia, mas também a importância de termos uma mentalidade, né, um pensamento empreendedor como até uma forma de vida, como uma filosofia de empreender no dia a dia, desde dentro de casa até na sua profissão, no seu emprego, na busca de novas oportunidades. Eu queria que você falasse das experiências que vocês vivem no dia a dia para passar essa mensagem para os nossos acadêmicos, a nossa família, né, que compõe a Uniesp. Perfeito. É muito bem colocado, doutor Cláudio, porque como que nós, que leitura a gente faz, né? Claro que todo esse cenário pegou a todos nós, né? Naturalmente, eu rapidamente passei sobre isso, de uma forma onde nós tínhamos que nos readaptar, né? Em condições absolutamente desconhecidas, né? Outro dia, eu, inclusive, eu ouvi uma expressão que me chamou a atenção. Nós temos ouvido muito do novo normal, e a expressão que me chamou a atenção foi o nunca normal, né? E aí, por que eu estou comentando isso? Porque quando a gente enxerga o empreendedorismo, né, na sua essência, e aí tem várias discussões muito ricas a esse respeito, inclusive uma delas será que nós temos que nascer com o dom, com o talento de empreender, ou podemos aprender a empreender, né? Está mais do que provado, pelo menos da nossa experiência, né? E claro, tem estudos que possam fundamentar isso, vários estudos, que você pode aprender a empreender, né? O empreendedorismo, ele combina, né, elementos que são técnicos, naturalmente, né, de conhecimento técnico, ferramentas que estão cada vez mais dinâmicas. Fala-se muito hoje em metodologia ágil, né, em todos os sentidos, no aprendizado, no desenvolvimento de negócios, ferramentas como o Canvas. Então, está muito bem instrumentalizado, né? Nós hoje vemos que a velocidade e a agilidade prevalecem. Tem uma frase que, inclusive, é notória aí por empresários, né? Que o feito é melhor do que o perfeito, né? Mas, então, é um empreendedorismo com essa vertente, a vertente técnica do empreendedorismo. Mas o que eu queria chamar a atenção, que é muito da sua pergunta, é assim, a vertente mais comportamental. Porque, na verdade, a gente pode ver o empreendedorismo nessa forma de você gerar negócio, gerar uma atividade, né, empresarial, mas também você tem o intraempreendedorismo. Então, para os alunos, né, em particular, exatamente você
pode ter um comportamento empreendedor, só que dentro de organizações, de grandes organizações. Nós aqui mesmo no Sebrae valorizamos demais o comportamento intraempreendedor. E o que isso significa? São pessoas que têm uma motivação, que têm um espírito, que buscam desafios, né, que trabalham colaborativamente, que entendem a real necessidade do que nós chamamos de geração de valor para a sociedade, né, que buscam, de alguma maneira, encontrar soluções para problemas existentes, que olham o que a gente chama de dores existentes, né, que são essas necessidades que podem estar no mundo empresarial externo, como pode estar dentro da empresa. Então, que traçam metas, né, que buscam essa relação, essa rede, esse network que é tão fundamental, e que trabalham muito com o aspecto dessa que a gente chama da inteligência emocional, né? Então, empreender é reunir todos esses elementos, é ter isso você pode desenvolver, são habilidades, a gente chama de competências, né, o conhecimento, habilidades e atitudes que possam ser desenvolvidas. E isso nós olhando, né, ao olharmos os alunos, o que será a formação de carreira daqui 1 ano, daqui 5 anos, né? Fala-se muito, né, das transformações do trabalho, as relações de trabalho, então, onde você tem relações muito mais pautadas, muitas vezes, na prestação de serviço. Então, você, ao invés de ser um colaborador dentro do formato tradicional que a gente tem, você passa a ser um prestador de serviço, muitas vezes trabalhando por projetos, por demandas, e essas relações todas foram potencializadas, catalisadas ou questionadas agora no período da pandemia, né? Desde situações muito simples, né, que já vinham acontecendo, que foram enormemente potencializadas, a relevância de você, por exemplo, trabalho home office, a capacidade de adaptação, quem é da área de saúde, né, e com certeza vai falar com muito mais propriedade, o que é a telemedicina, como ela é possível, quais são os limites éticos desse trabalho, e não só na área da medicina, mas todas as demais carreiras. Portanto, assim, eu costumo dizer o seguinte, o que levava uma semana para acontecer, ou pelo menos para nos impactar, vamos dizer assim, hoje, muitas vezes as coisas mudam em um dia. O que levava um mês, muitas vezes, para ser impactado, hoje demora uma semana, ou seja, com essa velocidade, com essa agilidade. Então, como lidar num ambiente que a gente olha, que é um ambiente que é bastante volátil, bastante incerto. E aí o empreendedorismo, ele demonstra o seguinte, a sua capacidade de reação. Não é você investir meses e anos no planejamento e quando ele fica pronto, a realidade mudou de tal maneira que ele já não faz mais sentido. Então, a próprio processo educacional, né? A gente aqui no Sebrae monitora mensalmente, né? Trazendo esse olhar agora da pandemia, dos impactos, e a gente fica feliz porque tivemos aí a informação anterior, né? Do desenvolvimento da vacina, que efetivamente é algo que, obviamente, será, se tudo correr bem, como a gente acredita que vai correr, definitivo para lidar com essa situação. Mas isso vai levar um certo tempo, né? Obviamente, é natural que assim aconteça, apesar de, hoje em dia, o que levava 2 anos de pesquisa, 3 anos, 5 anos de pesquisa, consegue se acelerar muito mais, mas de qualquer forma leva um certo tempo, mas isso está impactando demais, tem impactado demais, né? Dentro especialmente das micro e pequenas empresas. E a gente acompanha, inclusive, esse impacto. É senso comum a queda generalizada, né, de vendas que as empresas tiveram. 84% nessa pesquisa que a gente faz mensalmente, os dados são do fim do mês de junho, foram atualizados em julho e está para ser publicada. 84%, são mais de 6 mil e tantas empresas pesquisadas no Brasil, informaram que tiveram queda de receita, o que é um senso comum, né? É a medida que a gente está monitorando, era 87, 84, até porque parte das atividades estão retomando, mas retomando de que forma, né? Qual é o grande desafio, né? Então, essas empresas têm colocado o desafio, por exemplo, elas tinham nível de caixa, de fôlego de caixa, essas micro e pequenas empresas, em torno de 15 dias, estoque em torno de 15 dias, né? Então, o primeiro movimento delas foi exatamente, como eu comentei anteriormente, buscar dinheiro, né? E os setores foram impactados. Eu selecionei alguns aqui. Então, 84% das empresas relataram queda, né, impacto. Mas de quanto foi essa queda? Em geral, essa queda de receita, antes do período da pandemia, nessas micro pequenas empresas pesquisadas, foi da ordem de 51%, que já foi maior, hoje está aqui, é um impacto tremendo. Mas, obviamente, ele não é homogêneo, né? Então, eu selecionei aqui, por exemplo, a área de educação, né? Lembrando que são micro pequenas empresas. Essa queda de receita, agora relatada
no mês de junho em relação ao período que antecede a pandemia, na ordem de 58%. Né? Na área de saúde, 46%. Né? Nós vimos quantos profissionais que tiveram que mudar completamente, as pessoas não podendo sequer sair de casa. É uma retomada, a gente observa essa retomada, essa série histórica, lenta, né? E tem que ser naturalmente com segurança, não pode ser de outra forma com que isso aconteça. Então, voltando para essa questão do empreendedorismo, né? O empreendedorismo é como se portar, como lidar, como reagir diante disso tudo. Como buscar informações que são relevantes e como transformar essas informações em algo que me permita tomar uma decisão, né? Ainda que seja uma decisão para hoje e amanhã eu possa ter que rever, né? Buscar outros caminhos, e como ter essa capacidade de adaptação e flexibilidade dentro do que eu falei, que é esse chamado nunca normal. Um ponto fundamental, doutor, para concluir aqui a ideia é assim, buscar ajuda, buscar informação, buscar o apoio necessário. E aí, naturalmente, esse papel, né, cabe a nós aqui no Sebrae, para que a gente possa ajudar hoje e ajudar a construir essas pontes, né, que vão nos conectar com os próximos desafios. Bom, Sérgio, o tempo é tão... a gente gostaria de ficar vários minutos, várias horas conversando sobre esse importante tema, mas nós temos que estar encerrando. Eu queria, para encerrar essa nossa conversa de hoje, para aquele aluno, né, para aquele acadêmico que está aqui nos assistindo neste momento, a todos que compõem as unidades, os cursos da Uniesp, uma mensagem final neste novo mundo que estamos vivendo, né, a questão do empreendedorismo, mas uma mensagem final para um incentivo a todos que estão assistindo e que estão aí estudando, batalhando, mas com certeza visando um futuro de sucesso em todas as profissões. Por favor. Perfeito. Bom, para encerrar, né, antes de mais nada, eu queria novamente agradecer a oportunidade, parabenizar pela iniciativa da Uniesp, agradecer o convite, poder estar aqui falando sobre o Sebrae, né, falando sobre esse momento que nós estamos, que com certeza ele cabe, né, a gente refletir sobre muitos pontos específicos. Na verdade, a minha mensagem final, ela é um convite. Na realidade, é um convite. É quase como eu puder, de alguma forma, retribuir o convite que vocês me fizeram. É que todos olhem, procurem ver, aprender, e aí a instituição, e aí a parceria que a gente sempre quer manter e refortalecer com vocês, do Sebrae e com a Uniesp, as virtudes e a pertinência do empreendedorismo, dos conceitos do empreendedorismo, de tudo que o empreendedorismo traz no campo técnico e comportamental, que possa ser conectado com a formação, né, dos nossos alunos. Eu sou professor também de pós-graduação, então a gente vê essa realidade em sala de aula, já dei aula para graduação, tanto curso de bacharelado quanto tecnológico, e quanto mais nós pudermos aproximar naturalmente, né, sem nunca deixar de, evidentemente, ter, obviamente, a formação e a fundamentação técnica, isso é indiscutível, mas procurar aproximar cada vez mais do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele, como nós costumamos dizer, ele é uma temática, né, ele poderia ser uma matéria, se a gente colocasse dessa forma, transversal, porque a partir do empreendedorismo nós podemos conectar diferentes saberes, diferentes conhecimentos que já estão na instituição, que já são colocados junto ao aluno, para que a gente possa conectá-lo com a sociedade por intermédio do empreendedorismo e motivá-los, né, a continuar e motivá-los, por que não, a empreender, né, a buscar dentro do empreendedorismo, como eu disse, o empreendedorismo e o intraempreendedorismo, esse lado comportamental, atitudinal. Então, fica esse convite, né? Possamos trabalhar juntos, todos, por todos os caminhos existentes, todas as entidades, instituições que trabalham com empreendedorismo, naturalmente falo aqui, né, com carinho pelo Sebrae, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais perfeita, uma sociedade que, evidentemente, terá profissionais qualificados, pessoas com um propósito, movido pelas suas pelos seus propósitos, movido pelos seus valores, acima de tudo. Bom, então, Sérgio, eu quero mais uma vez agradecer por emprestar seu conhecimento, seu tempo, né? Agradecer ao Sebrae por tudo que tem passado para a sociedade brasileira
e uma próxima oportunidade nós podemos desenvolver alguns outros tópicos para você aí que está nos assistindo, que está trabalhando, estudando nas unidades da Uniesp, para que nós possamos pensar aí num futuro promissor, né? Mas sem dúvida alguma, nos dias atuais e pensando nesse nosso futuro, nós falamos um pouco aqui em educação, da importância da educação, dos estudos. Hoje, especificamente, falamos um pouco de ciência, falamos sobre a importância da ciência no futuro da humanidade, né? Mas aqui no Brasil, principalmente, e a participação e a importância da tecnologia, da inovação, especificamente também falamos de empreendedorismo. Então, eu quero encerrar esse nosso encontro, né, que é o encontro com o futuro, hoje direcionado mais especificamente à área da saúde, mas que vale para todos vocês. Então, o futuro está aí, vai ser realidade na medida em que você quiser, mas o principal é que, para ter sucesso no futuro, a decisão é sua. E a Uniesp trabalha para que a sua decisão sempre seja a melhor, que você tenha a maior quantidade de informação e conhecimento. Então, conte conosco e para ser bem-sucedido, para poder ter uma vida boa como você deseja, a decisão é sua. Um grande abraço e até a próxima.